Hoje realmente é bem simples, porque eu vou falar de 2 designers que eu considero os designers mais intuitivos que a gente tem no catálogo. Quando eu digo intuitivos, eu digo que eles são, assim, naturais, né. Tipo assim, se a gente for é quase como se foi foram patterns que são, eh, genéricos, empíricos e, né, foram documentados, assim, que é o adapter e o bridge, né. São Vamos começar com o adapter, porque, ele e o bridge tem essa dificuldade, às vezes, de entendimento e de diferenciação, tá. Mas ele tem outros nomes, ele é conhecido também como Warper, né, não só como adapter, como adaptador e tal, mas uma das descrições dele aqui é que é um padrão estrutural que permite objetos com interfaces incompatíveis colaborem entre si, né. Então a gente vê aqui no desenho que é o carro, um adaptador de carro para trilho. E assim a gente vê tantos outros, né, uma coisa de um universo, tem uma função, dá-se um jeito, na verdade, de trabalhar em outro contexto, ou de integrar com coisas que não necessariamente, né, ele foi feito para isso, né. Então assim, aqui no caso ele descreve o problema, né, eh, que é uma aplicação que monitora o mercado financeiro, o mercado de ações, né, e que tem uma fonte de dados que é um XML, mas que em determinado momento usa uma biblioteca que só trabalha com formato JSON, ou tem uma integração com outro sistema, ou precisa lidar com arquivos JSON naquele contexto, né. Então, o que que faz, né? Como é que, a gente vai resolver isso? A gente vai construir um adaptador, né, isso aí é a coisa mais intuitiva do mundo, né, você vai fazer um 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 conector, um adaptador, um tradutor, que na real é isso aqui, ele só adapta de um contexto para o outro, naquele ponto específico. Pode ser reutilizado? Pode, mas ele é feito para aquela situação, tá. Ele não tem uma, eh, ele não tem uma preocupação maior, assim, com o design, entendeu. Ele não tem uma preocupação com o domínio da aplicação. Ó, só para a gente ver aqui o desenho. E aí os passos para conduzir essa alteração, para fazer esse adaptador, é ter uma interface compatível com ambos os objetos, né, no caso, porque você vai querer tratar com ambos, usando dessa interface, chamar os métodos do adaptador com segurança e receber a chamada daquele que está usando, né, e espera receber a resposta pra com o resultado, né, que consiga trabalhar em ambas as direções. Perceba, o adaptador ele não tem essa necessidade, tá, de ter que necessariamente aqui, eh, re tipo, retornar um JSON, um XML, ele só faz essa conversão. "Ah, todo conversor é um adaptador?" Em tese sim, mas não necessariamente, tá. Aqui a gente vê que ele faz de XML para JSON, mas não necessariamente de JSON para XML. Pode ser, mas não é obrigado, né. Aí aqui ele dá um exemplo do mundo real, todo mundo já passou por isso, né, que é a questão da diferença de tomadas. E a gente tem adaptadores de tomada que são quando a pessoa vai viajar, né, pra Europa ou para outros lugares, cada lugar tem uma tomada, né, você vê que a diferença aqui no jogo dos 7 erros é que só tem uma tomada aqui, um fio, aqui tem um adaptador dessa tomada com várias outras, né, para o notebook poder funcionar. Então, conceitualmente, o que que é descrevendo o adaptador na na forma XML aqui, né, um pouco mais detalhada. Na Ó, um adaptador de objetos, adaptador de classe, são tipos de adaptadores, né. E determinadas linguagens
conseguem suportar de maneira mais ou menos transparente, esses 2 tipos. Ambos têm a mesma função, né. É uma interface que quando implementada consegue lidar com 2 mundos, vamos dizer assim, né. Aqui ele tem esse exemplo que eu acho mais legal com pseudocódigo, que dá para entender melhor, né. Então você tem o círculo, né, o cilindro, você tem o quadrado, né, e você quer fazer a quadratura do círculo, ou seja, você quer colocar o quadrado dentro do círculo, dentro do cilindro, né, e necessariamente você vai precisar de alguma coisa que faça essa interface para prover as medidas, né, para prover essa adaptação da medida. Aqui o pseudocódigo explica para a gente com mais detalhes, que a gente viu ali visualmente, né. O que o adaptador vai ter que, eh, estender e retornar são as medidas necessárias para fazer o cálculo, né, os métodos necessários para fazer o cálculo aqui, ó. Tá vendo que é a medida do rádio, né, o e receber os parâmetros para isso. Bom, falei que ia ser bem tranquilo, né, não tem muito mistério com ele. Aí a aplicabilidade, né, basicamente é aquela que eu disse, né, que utilizar a classe adaptador quando você quer usar uma classe existente, mas sua interface não for compatível com o resto do código. Então isso permite que você consiga fazer essa alteração com o menor esforço, de maneira mais pontual possível, né. Ah lá, o adaptador permite que você crie uma classe de meio termo, que serve como tradutor entre o código e a classe antiga, ou uma classe terceiros ou qualquer outra classe com uma interface estranha. E também a dica aqui também é utilizar o padrão quando você quer reutilizar diversas subclasses existentes, que não possuem alguma funcionalidade comum e que não podem ser adicionadas à superclasse. Então, o que acontece? Aqui ele dá a dica que você pode estender a subclasse e colocar funcionalidades faltantes nas novas classes filhas, né. Com mas aí você tem que ver que essa duplicação, ela vai gerar um problema de manutenção mais tarde, é o que a gente chama de code smell, né, de esse código realmente vai ter esse problema no futuro. E aí, a dica aqui é a solução, é que você consegue fazer uma classe adaptador que, em certos aspectos, vai necessitar de outros padrões como o decorator, né. Aqui era basicamente o que eu falei de como implementar, e ele dá esse caminho das pedras, né, essa fórmula que não é nada demais, né. Eh, Você verifica a situação, né, do que você precisa adaptar, declara uma interface que vai ter que ser aquela comunicação com o cliente, né, cria a classe que vai implementar essa interface e adiciona os campos, né, coloca a lógica ali, né. E aí tudo que você for implementar um a um os métodos da interface do adaptador vão ficar contidos naquela classe. Os clientes que vão usar aquela classe eh, vão conseguir usar sem serem afetados, né. E aí a gente tem os prós e os contras, que é exatamente isso, você mantém a responsabilidade única naquele lugar, naquele adaptador, e ao mesmo tempo permite pela interface que isso seja alterado no futuro, né. É o princípio da responsabilidade única e o princípio do aberto e fechado. Qual é a parte ruim disso, né, um contra? É que isso introduz mais complexidade pontual no seu código, tá. Ele fala que aqui algumas vezes é mais fácil mudar a classe de serviço ou mudar outras classes do que todo o resto do código. E você não gerar mais complexidade naquele ponto, e aí é uma decisão de design, né, de arquitetura de cada aplicação. O que você tem que ver, e começar a pensar, "Eu deveria ter pensado nisso antes? Isso tem alguma implicação com o domínio da minha aplicação?", né, isso vai influenciar no modelo?
do negócio em geral. Aí se você começar a responder muito mais simples essas questões do que não, aí você já tem que pensar num outro pattern que é o bridge. E aí aqui ele tem uma relação, o adapter tem uma relação com os outros patterns, né. A gente já falou lá em cima do decorator, né, eh, que é uma solução para você criar, né, adaptadores mais flexíveis, né, o proxy, o facade e ele cita aqui o bridge, o state e o strategy, né, que tem estruturas parecidas, mas necessariamente aqui a que mais se parece é o adapter e o bridge, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né. Eh, um que na verdade ele fala aqui, é muito importante essa última frase, ó: "Um padrão não é uma receita, não é apenas uma receita para estruturar o seu código de uma maneira específica. Ele também pode se comunicar com outros desenvolvedores, para dizer, para responder, né, para resolver aquele problema que ele está proposto, né, a solucionar". E aí, da onde vem a relação específica do adapter com o bridge? O bridge geralmente é um design definido com antecedência, que você permite que você desenvolva várias partes, independentes uma da outra. O adapter, ele comumente ele é usado numa situação específica e é incompatível de trabalhar com em outras situações. Aqui a minha visão é um pouco diferente, um pouco mais específica. O bridge, na minha visão, ele tem uma implicação com o negócio. Ele tem que necessariamente influenciar no domínio da aplicação. Ele tem que ser importante para questões não só da comunicação ou da compatibilidade, entendeu. Ele tem que ser ele tem que ter mais importância do que só, numa coisa pontual e específica. Ó, o propósito do Bridge é um padrão estrutural que permite que você divida uma classe grande ou um conjunto de classes intimamente ligadas em 2 hierarquias separadas, abstração e implementação, que pode ser desenvolvida independente uma da outra. Ô Pedro, Fala. já pulou pro bridge então? Aqui tem uma Já. perguntinha aqui sobre o adapter. Tem duas Ah, perguntinhas. fala. Volta. Então eu volto. Tá. Carlin, eu acho que é melhor você ler. Mas quer que eu leia aqui? Não, deixa eu ver. Tá. A parte do Carlin ali, ó. Em s Ele estava falando do Spring. Ah, tá, em Spring. O pessoal usa o DTO para fazer as requisições em uma API REST, nas classes de base desses DTOs. Há um método para transformar DTO em classe base. Seria esse um adapter? Sim. Os mappers, os structs, os mappers, necessariamente são adapters. Não do, assim, eles não têm necessariamente uma lógica de negócio ali. É só puramente a conversão de um DTO para um entity object, né? Para um objeto de domínio, para um POJO, né? Então, ali você tem necessariamente um adapter de uma camada da aplicação para outra. E óbvio, você não vai nomear essa classe como adapter, você vai nomear como wrapper, como mapper, e aí e aí vão falar que é outro design, mas se você olhar do ponto de vista conceitual, não tem. O sobrinho fez uma pergunta que complementa essa. O bridge é uma decisão arquitetural? É, o bridge é uma decisão arquitetural. Uma decisão arquitetural que vai ajudar na na, eh, na manutenção, né, na sustentação da aplicação. Quando você faz um mapper, um struct, né, um map struct da vida, para você converter um DTO num POJO, um entity num DTO, quando você faz ou um objeto response em alguma outra, você não necessariamente está tomando uma decisão arquitetural, você está fazendo uma conversão de camadas, uma portagem de camada da, da informação, né? Uma comunicação entre uma camada e outra da aplicação. E aí, nesse ponto, ORMs são bridge. Eles não são um adapter por que eles são bridge? Porque você necessariamente, você não usa ORM só num ponto, você usa na aplicação inteira.
E por isso que o ORM tem uma brecha para você rodar queries nativas. Ele não é um adaptador de conversão de queries de um para outro. Vocês entenderam a diferença conceitual, assim, básica, entre o adapter e o bridge? O bridge, em um certo aspecto, ele afeta toda a aplicação ou toda uma grande parte da aplicação, porque ele divide o que é essência, né, do que é parte externa, né. A gente vai ver um pouco mais no bridge, mas ele é maior entre aspas, se a gente for olhar do ponto de vista da gente, desenvolvedor, arquiteto e tal. Você, eh espera aí só um instantinho, deixa eu ver o que o sobrinho está escrevendo aqui. Por exemplo, quando juntamos algumas informações de 2 ou mais tabelas, gerar valores que vão ser usados em um gráfico. Fazemos isso com um adapter. Isso, assim, o adapter, na verdade, ele nesse ponto que ele está falando, quando ele é um agregador, um consolidador de informação, ele só funciona para aquele contexto naquela aplicação, naquela informação, daquele, né, daquele modo. O bridge não, o bridge ele é muito mais abrangente, né, ele é muito maior. Então essa é a diferença básica entre o bridge e o adapter. Eu espero que, sim, a galera pegou, conseguiram entender basicamente, porque assim, quando eu a gente vai dissertar um pouco mais sobre o bridge agora, vocês vão ver que o adapter parece até mais simples, né, do que ele é, embora ele seja, assim, até mais utilizado, né, do que o pattern do bridge. Então beleza, deixa eu voltar aqui.